No vídeo anterior, eu mencionei que a forma certa de dividir sua renda extra depende da fase financeira em que você se encontra. Se você ignora isso, pode se sentir como se estivesse andando em círculos, mesmo que esteja organizado e se esforçando. Hoje vou explicar isso de forma mais detalhada. A primeira coisa que você precisa entender é que a fase financeira não tem relação direta com o quanto você ganha. Há pessoas que ganham pouco, mas estão estruturadas, e outras que ganham muito, mas estão perdidas. A fase financeira é sobre estabilidade, dívida, reserva e consistência. É sobre ter uma base sólida. Vamos dividir as fases financeiras em 3 categorias claras: fase endividada, fase organizada e fase investidora. Cada uma delas requer uma lógica diferente na divisão da renda extra. Vamos começar pela fase endividada. Se você tem dívidas com juros altos, cartões de crédito acumulando, cheque especial ativo, empréstimos caros ou parcelamentos que não acabam nunca, você está nessa fase. Aqui não há romantização. O foco é total em parar o vazamento. Imagine uma caixa d'água furada. Você pode jogar mais água dentro, mas enquanto o furo existir, ela nunca enche. Os juros são o furo. Se você pega sua renda extra e a distribui em várias partes pequenas enquanto ainda paga juros altos, você está ignorando o problema central. Vamos considerar um exemplo prático. A Fernanda ganha R$ 500 de renda extra por mês e também tem uma dívida de cartão com juros altos. Se ela decide dividir os R$ 500 da seguinte forma: 150 para investir, 150 para guardar e 200 para pagar a dívida, parece equilibrado, mas não é eficiente. Isso porque os juros continuam crescendo. Agora imagine que a Fernanda decide que, enquanto existir dívida, cada 70% da renda extra vai direto para eliminar essa dívida. 20% vai para construir uma mini reserva básica para evitar novos imprevistos e 10% mantém algum avanço pequeno para o futuro. Em poucos meses, a dívida some, o peso mental diminui e o dinheiro começa a trabalhar a favor dela. Na fase endividada, uma divisão estratégica pode ser de 60% a 80% para quitar a dívida, 20% a 30% para a reserva inicial e o restante mínimo para manter movimento futuro. Essa fase não é eterna, é intensa e temporária. Agora faça uma pausa e responda com sinceridade. Você está priorizando eliminar juros ou está tentando fazer tudo ao mesmo tempo? Vamos para a fase 2, fase organizada. Aqui você já não tem dívidas caras e tem pelo menos 1 mês de despesas guardado. Ainda não está confortável, mas não vive no sufoco. Nessa fase, a divisão começa a ficar mais equilibrada porque o objetivo muda. Agora, não é mais sobreviver, mas consolidar. Um exemplo de divisão aqui pode ser 40% para ampliar a reserva até atingir algo entre 3 e 6 meses de despesas, 30% para começar ou fortalecer investimentos e 20% para reinvestir na capacidade de gerar mais renda. Os 10% restantes podem servir como recompensa consciente, sem aumentar o padrão fixo. Vamos considerar um exemplo mais detalhado. O Eduardo ganha R$ 600 de renda extra por mês, já tem reserva de 1 mês e meio e não tem dívidas caras. Se ele direciona R$ 240 para ampliar a reserva, 180 para investimento e 120 para um curso que pode aumentar sua renda principal em 1 ano, ele terá mais de R$ 2.000 adicionais na reserva, mais de 2.000 investidos e uma nova qualificação. Isso cria crescimento simultâneo. Agora, chegamos à fase 3, fase investidora. Aqui, você já tem reserva sólida, não tem dívidas caras e investe com regularidade. A renda extra vira acelerador. Nessa fase, a divisão pode ser algo como 50% para investimentos, 30% para reinvestimento em renda futura e 20% para aproveitar a vida de forma consciente, porque aqui já existe estrutura. Mas preste atenção a esse erro comum. Muita gente tenta agir como se estivesse na fase 3, sem ter passado pelas outras 2. Copia a porcentagem de quem já está estruturado e se frustra. Agora, quero ajudá-lo a identificar sua fase de forma objetiva. Pergunta 1. Você tem dívida com juros altos hoje?
Pergunta 2. Sua reserva cobre pelo menos um mês de despesas? Pergunta 3. Se sua renda principal parar, você consegue se manter por quanto tempo? Se ainda tem juros altos e não tem reserva mínima, está na fase 1. Se não tem juros altos e tem reserva inicial, está na fase 2. Se tem reserva sólida e já investe, está na fase 3. Agora, vou aprofundar com um comparativo anual mais claro. 2 pessoas ganham R$ 500 por mês de renda extra durante 12 meses. A primeira não ajusta a fase e divide tudo igual desde o começo. A segunda ajusta corretamente. No final do ano, a segunda eliminou juros mais rápido, consolidou reserva antes e investiu com mais segurança. A diferença não foi renda, foi estratégia. Renda extra é ferramenta de aceleração. Mas aceleração na direção errada não ajuda. Outro ponto importante: revise sua fase a cada 3 meses. Quitou dívida? Continue mais alguns meses reforçando reserva antes de mudar a divisão. Aumentou reserva? Ajuste para mais investimento. Estratégia é dinâmica. Agora quero propor um exercício mais profundo. Pegue o valor anual da sua renda extra, multiplique por 12. Imagine aplicar a divisão correta por um ano inteiro e depois imagine aplicar a divisão errada. Visualize a diferença de resultado. Isso muda sua forma de decidir. Existe também o fator emocional. Quando você concentra esforço na fase certa, você vê resultado mais rápido. E resultado gera motivação. Motivação gera constância. Constância gera crescimento. Agora faço uma pergunta final. Se sua renda extra dobrasse hoje, você teria um plano claro para cada fase? Ou decidiria no impulso? Quem decide antes cresce mais rápido. Se você chegou até aqui, comente: eu sei minha fase. Isso reforça o compromisso com a estratégia. No próximo vídeo, podemos montar um plano anual completo baseado nessas 3 fases para transformar sua renda extra em um projeto estruturado de crescimento financeiro. Por hoje, lembre-se: não copie regra pronta. Ajuste a sua fase, porque renda extra bem direcionada constrói estabilidade. Mal direcionada constrói frustração. Se você quer continuar avançando com clareza e inteligência, continue aqui no canal. Até o próximo vídeo!